Fala galera, beleza? Agora a gente vai dar início ao módulo 2, onde eu vou estar falando da parte de encoder. Vou explicar como é que funciona, como é que a gente faz a ligação e como é que configura ele. Tá? Então, olhando aqui no manual, eu tenho, por exemplo, a ligação de um encoder. Tá? Então, eu tenho um modelo do encoder fase A, vai na entrada 0.00, fase B e fase Z. Por que são esses endereços e eu não posso pôr qualquer endereço? Aqui em cima, para os modelos de 14 pontos e da letra E ou o N, que é o que a gente usa no network. Para os modelos maiores também tem mais coisas aqui. Mas quando eu vou usar encoder, vamos falar lá no canal 0, lembra? CIO, que é o controle de entradas e saídas. Então no channel 0, a entrada 0, eu posso usar um encoder. Na entrada 1 posso usar o segundo encoder, terceiro encoder, quarto e quinto encoder. Eu posso usar até 5, até 6 encoder, considerando o 0 como 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 encoder do tipo pulso, de incremento. Pulsou, ele está incrementando. Quando eu uso um encoder com duas fases, igual na foto aqui embaixo, ó, tem um encoder de fase A, fase B e o Z de referência. Quando eu uso com duas fases, aí eu tenho que passar para cá, fase A e fase B. Então, agora a entrada 0 e a entrada 1 são pertinentes ao encoder 0, High Speed Counter 0. Se eu tivesse um segundo encoder, entrada 2 e entrada 3 pertenceriam ao High Speed Counter 1. A entrada 4 é a fase Z do encoder 0, a entrada 5 é a fase Z do encoder 1. O pulso de direção também está aqui. Então, se eu estivesse usando, por exemplo, entradas de interrupção, entrada normal, se eu estiver usando servo, eu tenho as entradas de origem, de proximidade, a origem, o sensor de parada mesmo. Então, tenho várias atribuições especiais para as entradas. Então, eu não posso usar qualquer entrada, tenho que estar sempre de olho no manual. Por isso que eu fiz essa ligação aqui embaixo. Eu liguei a fase A no 0, a fase B no 1 e a fase Z na entrada 4. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar online fisicamente no CLP e a gente vai ver como é que a gente configura isso. Então, o que eu tenho que fazer antes de eu já sair clicando no botão conectar-se? Eu preciso verificar se eu tenho IP na minha porta Ethernet, tá? Como é que eu chego aqui? Para o Windows 10, eu clico no símbolo de rede, venho configurações de rede e internet, seleciono a opção Ethernet, alterar a opção de adaptador, e aqui no Ethernet, alguns vai estar escrito como local, aqui eu consigo vir no meu IP4. 2 cliques, eu coloquei 250.100 porque eu sei que o meu CLP está no 2. Então a gente precisa ver a faixa de IP para a gente ficar dentro dela. Não vou entrar muito em detalhes aqui, que a gente já viu isso no curso anterior. Vou dar um ping 192.168.252. Então, olha lá, está encontrando o CLP. Senão ele daria host inacessível ou destino não encontrado. Então, ótimo, está pingando. Aqui, quando eu clico para mudar o nome da CPU, a rede e tudo mais, aqui que eu coloco o IP ao qual eu vou me conectar. Então, eu vou me conectar no 2. Vou dar até um browse aqui para ver se ele vai aparecer. Ó, ele já está lá. Ó. Tá vendo? 192.168.252. É um CP2E de 30 pontos. Agora eu clico no triângulo aqui para me conectar. Entrei online. Eu vou dar um Toggle Out Windows. E agora eu vou olhar o meu canal 0. As minhas entradas de encoder, elas já estão lá. Eu vou girar o encoder aqui na mão. Olha como que vai pulsar lá. Tá vendo? Olha lá as entradas pulsando. Então eu já tenho um encoder de 2 canais. Fase A, fase B. Tá vendo? Tá lá. Ótimo. Feito isso, ligação elétrica está ok. Vou cair offline. Por enquanto eu não quero entrar online. Só fui confirmar. Antes de tudo, eu preciso configurar aqui no meu settings. Eu já vou arrumar o meu IP.
porque caso sem querer eu descarregar, eu quero manter o IP 68.250.2. Então aqui vai ser 255, 255, 255 e aqui é 2, então aqui também é número 2. Ótimo. Então eu tenho várias saídas de pulso, ó. Consigo tocar até 4 driver, motor de passo. E aqui eu tenho a abinha pertinente ao encoder, tá no meu build input. Então eu posso habilitar até 6 encoder, desde que eu use eles no formato incremental, tá vendo? Se eu for por todo mundo incremental, eu consigo vir aqui, ó, e habilitar 6. A partir do momento que um deles eu passo para diferencial de fase, ó lá, já começo, né? Vou passar o segundo aqui para diferencial de fase também, tá vendo? Ó, consigo por 3 encoder, 2 diferencial de fase e 1 do tipo incremental. Então esse aqui eu vou desabilitar e vou desabilitar também. Beleza, selecionei o encoder diferencial de fase, o pulso de direção, up down ou incremental. Diferencial de fase, por quê? Porque eu quero trabalhar aqui, ó. Eu quero pegar a fase A e fase B, então diferencial up down. Então eu vou lá, vou selecionar aqui, ó, fase Z, diferencial de fase. Beleza. Eu tenho a opção de colocar ele linear ou circular. Vamos ver o que é o circular? Vou colocar 1024. Vou fechar aqui. Vou entrar online. E vou fazer um download. Vou descarregar tudo. Inclusive os settings. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele descarregue os settings. As configurações que eu coloquei pertinente ao encoder. Tá? Então, eu já falei para ele que eu estou usando o encoder. Agora eu preciso usar uma instrução. Essa instrução ela chama PRV. É uma instrução de High Speed Counter. Ela faz a leitura do PV, Process Variable. Como é que ela funciona? Aqui eu tenho que informar. Deixa eu minimizar aqui. Tá vendo que eu tenho os parâmetros lá de porta, controle e destino? Então também está aqui, ó, porta, controle e destino. Na porta eu vou especificar o que? Eu vou especificar qual counter eu estou usando. É o 0? É o counter 1? É o counter 2, 3, 4 e assim por diante. Então aqui na porta eu vou colocar jogo da velha, tá vendo? Hexa, jogo da velha 0 pro... Perdão, aqui é a saída de pulso. Jogo da velha 10 pro counter 0. Jogo da velha 11 pro counter 1, counter 2, 3 até o counter 5. Tá? No nosso caso a gente está usando High Speed Counter 0. Vamos lá ver de novo. High Speed Counter 0, fase A e fase B. E a fase Z dele vai estar aqui. Então, eu vou falar que no meu parâmetro P, jogo da velha 0010. No C, o que eu quero fazer com esse High Speed Counter? Eu quero ler, eu quero alterar, eu quero fazer alguma coisa com ele? Eu quero read DPV. Eu quero ler. Quero fazer apenas a leitura. Tá vendo que eu tenho outras coisas aqui que eu posso fazer? Posso ver o status, está ok. Eu posso fazer uma comparação. Eu posso ver frequência. Então, tem várias coisinhas aqui que eu posso fazer a mais. No nosso caso, a gente vai fazer a leitura. Então, no controle, eu ponho o jogo da velha 0000. E o meu destino, a minha word, ele consome 2 words. Então, ele tem uma double word. Lembra? Long word 4, double 2 e o word apenas uma. Então, ele pega uma double word porque ele tem o valor menos significativo e o mais significativo. Então vamos ver como é que funciona. Então na porta, quem que é? É jogo da velha 10. No parâmetro de controle, quem que eu preciso pôr? Jogo da velha 0000. E no meu destino, eu vou pôr letra D aqui. Poderia ser qualquer memória. Vamos pôr letra D, p_on. E vamos conectar de novo e vamos enviar. Agora eu não quero mais enviar os sets porque eu já mandei uma vez. Então eu vou mandar só o programa, símbolos e comentários.
Tá, agora eu vou girar o meu encoder para a gente ver o que está acontecendo lá. Tá vendo que não está fazendo nada? Porque a primeira vez que eu descarrego, eu preciso reiniciar o CLP. Então eu vou vir, vou tirar ele da energia. Tá vendo? Ele vai desconectar. Vai aparecer uma tarja vermelha ali embaixo, falando que eu caí offline. Ó lá, erro de comunicação. E vou reconectar novamente. Quando eu estou na porta Ethernet, às vezes ela demora um pouco para voltar. Ó lá, zerou. Agora eu vou começar a girar ele. Ó lá, tá vendo? Estou visualizando em hexa, tá? Por isso que tá esse valor assim com letras. Quer ver? Ó, letra 9B. Se eu vir aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar bom. Aí, isso. Ó lá, tá vendo? Se eu vir aqui e clicar no 10, agora vai aparecer aqui. Eu coloquei 1024. Então vamos ver o que ele vai fazer quando ele chegar no 1024. Olha lá, tá vendo que ele zerou? Ó. Se eu volto, ele inverte. Por que ele está zerando? Porque eu configurei aqui no Settings, deixa eu passar um modo Program Mode. Vou dar um stop na minha CPU, tá vendo? Ela vai entrar em stop. Se eu vim aqui, Build Input, eu coloquei como circular. Se eu pôr linear, vamos ver o que ele vai fazer. Por aqui eu também consigo descarregar os settings, desde que eu esteja em modo stop, modo program. Então, eu não quero alterar a Ethernet nem a porta serial. Então, ele já fez o download. Vou voltar para o modo monitor. Vamos ver se ele vai zerar. Talvez ele zere por conta que eu ainda não reiniciei ele. Olha lá, não zerou. Então, beleza, ele aceitou as configurações, tá vendo? Agora eu vou girar, ele vai embora. Ele não vai parar mais, certo? Então, e se eu voltar, ele decrementa. E aonde que entra a fase Z? Se eu voltar aqui, ó, eu posso falar para ele, ó, que eu quero resetar via fase Z. E aí eu tenho a opção de via fase Z e software reset. Só que o que acontece? Eu tenho que habilitar um endereço para ele poder fazer isso. Eu não posso simplesmente pôr a fase Z ali e esperar ele resetar automaticamente. Eu tenho que informar para ele um endereço para ele poder se auto-resetar. Senão, ele só vai começar a contar. Vendo? Deixa eu voltar ele aqui. Vendo? Ele só vai contando e ele não para mais. Vendo? 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Tá? Então a gente tem que achar esse endereço para a gente poder habilitar o reset via fase Z. E aonde a gente acha esse endereço? Então, vamos dar uma olhada aqui no manual. Ó. Aqui no encoder eu tenho a ligação dele, né? Vou descer um pouco mais, aí ele vai falar sobre o encoder de fase X4, que eu uso a fase A, B e C. Quando eu uso o diferencial, ele vai pegar a quantidade de pulsos do encoder vezes 4. Então eu tenho muito mais resolução. E aí aqui, ó, métodos de reset do contador. Quando eu estou utilizando a fase Z, ela só vai funcionar quando o A531 for on. Então, se eu pegar esse endereço A531.00, vamos lá no CLP, vou editar, vou pôr uma bobina A531. Então, quando esse endereço estiver ligado e passar pela fase Z, o encoder vai se resetar. Ctrl Shift E. Então, o meu settings está linear, ou seja, eu ponho qualquer valor. Desculpa, ele vai contar sem limites. E aí eu habilito a minha fase Z aqui. Eu estou com um encoder aqui de 360 pulsos. Vezes 4, então ele vai contar até 1440. Então, se eu visualizar em decimal, eu vou começar a girar o meu encoder.
Então ele vai lá até 1440. Vamos lá. Ó, zerou. Se eu voltar, ele vai estourar o Word. Vai estourar não, ele vai preencher as duas words, que dá um valor bem alto. Tá certo? Então é assim que eu uso o encoder. E aí, depois, eu posso estar usando aqui na minha parte de programação. Posso vir colocar uma comparação de quando o encoder for maior do que... Quando o meu encoder for maior do que um valor 1000. E agora eu coloco o L aqui. Por que o L? Quando eu uso a instrução L, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Quando eu uso o L, ele é do tipo double. Ele pega duas words, tá bom? Então, se atentem a isso. Eu tenho com sinal, lembra que a gente viu na aula anterior? Algumas coisas com sinal? Então tá. Então eu tenho o meu L, então quando for maior que 1000, e quando for... Tem que estar entre, tem que ser maior e menor a 1010. Vamos por 1010. Então, quando ele for... Deixa eu até arrumar aqui o texto. Então, o nosso encoder, D0, D0. Quando ele estiver entre 1000 e 1010, eu vou setar W100.00. Então, tem uma lógica ali. Vamos aqui, vamos fazer um download de novo, somente do Ladder, eu não quero mais carregar os settings. Então eu tenho o meu encoder. Olha, ele vai estar girando. Vou passar rápido, não vou enrolar não, tá vendo? Quer ver? Ó? Eu vou dar um set off aqui, eu vou passar bem rápido. Ó. Tá vendo? Ele já pegou. Vamos diminuir o nosso valor aqui. Vamos ver se eu colocar 1001. Entre 1000 e 1001. Ou seja, aqui não vai dar, vai ter que ser 2. Ou seja, ele só vai funcionar quando tiver no 1001. Ou seja, ele só tem um pulso para ele pegar. Vamos ver se ele vai pegar. Ó. Mesmo girando rápido, ele pega tranquilamente. Certo? Então, função de encoder, a gente trabalha desta forma. O que acontece quando eu derrubo a energia? Olha lá, eu estou com um encoder incremental, eu vou tirar a energia do CLP e vou voltar com ela. Quando eu volto, por padrão, o PRV ele zera. Ele vai zerar. Olha lá. Vou voltar online. E ele vai zerar o valor. Vou esperar ele estabelecer a comunicação. Olha lá, zerou o meu encoder. O que acontece? O PRV, toda vez que ele é ligado, toda vez que eu ligo ele, por padrão, ele zera. Então, como é que eu faço para eu salvar? Vamos supor que eu quero salvar esse valor. Normalmente a gente não vai fazer isso, porque o ideal é sempre a gente fazer o home de novo. Mas na próxima aula eu vou ensinar a gente pegar o valor dele antes dele ligar. Então a gente pega o valor, liga e atualiza o valor dele. Beleza? Então até a próxima aula aí.